Glória a Deus, meus queridos, que bom estar com você nesse domingo, bom domingo, que o Senhor te encha de alegria, de esperança, de fé, de propósitos. Quero declarar meu amor pela sua vida, declarar que eu sei que nesse momento eu não estou falando somente para a igreja, a palavra viva, eu estou falando para pessoas no mundo inteiro. Então eu declaro a paz do Senhor para você, que Deus te abençoe. Hoje, o tema da mensagem é um tema muito relevante. Dentro da série sobre o Espírito Santo, hoje eu vou falar sobre os dons espirituais. E eu quero começar fazendo algumas perguntas que vão gerar reflexões para vocês. Vocês acreditam que os dons são para hoje? Se sim, por que então algumas igrejas não experimentam o mover dos dons do Espírito? E outra coisa que é muito importante a gente refletir: será que os dons devem atuar somente dentro da igreja? Ou o Espírito Santo nos dá os seus dons para que nós possamos usá-los também no nosso trabalho, no mercado, no dia a dia? Ou seja, fora das quatro paredes da igreja e do ambiente eclesiástico. Desculpe, mas estou com um pigarrinho aqui. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Eu prometo para você que esta palavra vai ser uma palavra que vai trazer para vocês algumas reflexões sobre os dons espirituais que vocês nunca pensaram a respeito. Amém? Então vamos lá, esfrega a mão aí, porque Deus vai falar muito com você em nome de Jesus. Bom, eu quero começar falando sobre a definição dos dons espirituais. Um dom espiritual, queridos, é uma habilidade dada por Cristo, pelo Espírito Santo, no momento da sua salvação. O dia que você entregou a sua vida para Cristo, você já recebeu dons espirituais. Agora, eles podem não se manifestar imediatamente, tá? Então, nesse ponto aqui eu quero fazer duas distinções importantes para que você compreenda o que são os dons espirituais. A primeira distinção é a diferença entre o dom do Espírito e os dons do Espírito. Quando a Bíblia fala sobre o dom do Espírito Santo, o dom do Espírito é, na verdade, o próprio Espírito Santo. Isso tem a ver com as promessas que Jesus fez da vinda do Espírito Santo. Então, sempre que tiver no singular, o dom do Espírito está falando do próprio Espírito Santo. E os dons do Espírito são essas habilidades espirituais que a Bíblia nos promete também. A segunda distinção que eu preciso fazer é entre dons e talentos. Talentos são habilidades inatas, você nasce com ela. Muitos desses talentos já estão no teu código genético. O que seria um talento? Por exemplo, uma habilidade musical, capacidade de tocar de ouvido, né? Uma capacidade de discernir a diferença dos sons. Capacidade, por exemplo, habilidades para aprender outras línguas, para falar em público. Algumas pessoas têm capacidade, por exemplo, para raciocínios matemáticos. Então, gente, são dons espirituais, são habilidades espirituais que vêm de Deus. E os talentos, em contrapartida, são habilidades inatas que nós já nascemos com ele. Uma coisa interessante de dizer que quando você recebe um dom espiritual, ele necessariamente não tem que estar ligado à sua atividade profissional e tampouco ao seu talento. Por exemplo, uma pessoa que é mestre, por exemplo, que dá aulas na sua vida pessoal, aí professor de escola, de universidade. Essa pessoa não tem que necessariamente ter o dom de mestre. Ela pode ser um evangelista, né? Pode ser outro tipo de atividade dentro da igreja, porque os dons espirituais não são necessariamente ligados às habilidades humanas, tá? Em segundo lugar, eu quero falar para vocês sobre a extensão dos dons. E falando sobre a extensão dos dons, eu quero dizer que cada crente possui pelo menos um dom.
não tem nenhum crente, alguém que nasceu de novo, que não tenha recebido um dom espiritual de Deus. Alguns recebem mais, mas pelo menos um você recebeu. Lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, o apóstolo diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo, o serviço no reino não é para alguns, é para todos. E cada um deve servir segundo o dom, e aqui está no singular, que recebeu. Então, pelo menos um dom, meu querido, você recebeu de Deus para poder servir ao reino. Em 1 Coríntios 7, versículo 7, também diz assim: quero que todos os homens sejais tais como eu também sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. O que Paulo está dizendo? Eu gostaria muito que todos vocês tivessem o meu chamado, né? De ser um desbravador do evangelho. Mas ele diz, olha, não é assim. Então, cada um sirva no seu próprio dom. E ele diz, um, na verdade, de um modo, outro de outro. Mas segundo o dom que Deus deu. A segunda verdade que eu tenho que apresentar aqui, quanto à extensão dos dons, é que nenhum crente tem todos os dons. Eu me lembro que um dia eu fui pregar numa igreja, uma senhora chegou para mim e falou assim, irmão, quais são os teus dons? Eu falei, irmã, eu tenho alguns. Ela falou, porque eu tenho todos. Aí eu olhei para ela, não falei, mas fiquei morrendo de vontade de falar. Então, muito prazer, eu estou falando com a igreja ambulante, né? Porque ela não precisava de ninguém mais. Ela tinha todos os dons. Não, ninguém tem todos os dons. A palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 12, versos 29 e 30, diz assim, é o Paulo dizendo, porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Todos falam em outras línguas? Interpretam-nas todas? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Paulo está deixando claro aqui que nem todo mundo tem todos os dons e que os dons espirituais devem ser procurados, mas principalmente os dons mais importantes. Eu não vou entrar aqui nesse detalhe agora, mas você pode ler as escrituras, ou um outro dia eu posso mencionar a respeito, mas a verdade aqui que eu quero pontuar é que ninguém tem todos os dons. Então, se de um lado todos nós temos pelo menos um dom, do outro lado ninguém tem todos os dons. Agora, quais são os propósitos dos dons, irmãos? Em primeiro lugar, glorificar a Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz assim, tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, você foi criado por Deus, os talentos que você recebeu foram dados por Deus, os dons espirituais que você recebeu no dia da tua conversão também foram dados por Deus e, consequentemente, Deus é digno de honra e de glória e de poder e de majestade, de toda a glória daqueles que receberam todos os dons e todos os talentos. Então, meu querido, se você não entender que o seu dom existe para glorificar a Deus, este dom não vai permanecer na tua vida de maneira soberba, de maneira extraordinária. Eu quero contar para vocês aqui, fazer uma reflexão sobre a vida de Sansão. No tempo de Sansão, gente, Israel vivia sendo açoitado, muitas vezes invadido, saqueado pelos filisteus, que eram os principais inimigos daquela tribo. Então eles vinham e com seu poder, com seu exército, eles tomavam a colheita, levavam dinheiro, muitas vezes violentavam as mulheres. E o povo clamou a Deus, e Deus deu uma força sobrenatural para um homem chamado Sansão. Agora detalhe,
Sansão não era um homem que tinha uma força sobrenatural humana. Tá? Eu gosto muito de assistir aquele programa de O Homem Mais Forte do Mundo. E lá você vê camaradas de 2,10 m, pesando 200 quilos, fortíssimos, né? Com músculos, puro músculo. E esses camaradas têm uma força enorme, uma força natural decorrente do seu treinamento. Sansão não era isso. Ele não tinha um super corpo, ele não era um cara super treinado, mas ele tinha um dom espiritual vindo de Deus, uma força sobrenatural. Agora, este dom foi dado por Deus para que ele cumprisse o seu propósito, para que ele protegesse o seu povo, para que ele julgasse o seu povo. Ele era o juiz que Deus levantou naquele período. Mas Sansão perdeu esta noção, gente. Tanto é que perdeu que ele começou a se misturar até com os inimigos que invadiam Israel. E a sua vida, vocês sabem, ele acabou na cama com uma filisteia, né, chamada Dalila, que descobriu o seu segredo. Agora um detalhe aqui. A força de Sansão não estava no cabelo dele. A força de Sansão estava na sua consagração. No entendimento de que ele tinha recebido de Deus uma missão, um propósito, e que se ele permanecesse naquele propósito, Deus jamais iria tirar a força dele. Mas Sansão acreditou que aquele dom, que aquela habilidade era dele, era natural dele. E desobedeceu a Deus, contando o segredo para aquela mulher inimiga que se deitou com ele enquanto estava dormindo, cortou o seu cabelo. O que aconteceu? Quando ele deixou de usar o dom que ele tinha para a glória de Deus, ao se misturar com uma mulher dos inimigos, ele perdeu não só a sua força, mas também o seu propósito, perdeu a sua honra, perdeu a glória de Deus na vida dele, e ele se tornou um homem comum. Perdeu a visão, foi tornado cego fisicamente, e a gente sabe que no final da vida, depois de estar preso ali, ele se arrepende e Deus retorna a força para ele, o seu cabelo cresce. O cabelo é um sinal, tá? De novo eu quero que vocês entendam, a força não estava no cabelo, mas no Espírito Santo de Deus. Era o dom de Deus na vida dele que dava a ele esta capacitação extraordinária. E aí então Sansão pôde terminar a sua vida glorificando a Deus e cumprindo o propósito para qual ele existia. Então aí você vai me perguntar, mas pastor, o que isso tem a ver comigo? Eu quero dizer também que nos dias de hoje, nós temos as nossas lutas, e as nossas lutas não são lutas em que você tem que lutar contra o inimigo na mão, no braço, né? Não é desse jeito. Então Deus e o Espírito Santo também traz dons para pessoas, para que elas estejam protegendo o seu povo, edificando a igreja. A igreja não são as quatro paredes, mas é o reino de Deus. Então, pode ser que a sua habilidade espiritual adquirida pelo Espírito Santo seja uma capacidade sobrenatural, por exemplo, comercial. Você seja uma pessoa que de uma hora para outra se descobre um grande comerciante, um grande negociante, começa a adquirir riquezas. A Bíblia diz para o povo de Israel, vocês não se esqueçam que é Deus quem dá a habilidade de adquirir riquezas. Então você talvez tenha recebido uma capacitação de Deus empresarial, para quê? Para ganhar dinheiro, para investir no reino de Deus. Então, queridos, os dons espirituais, eles não são somente aqueles dons mencionados na Bíblia. Existem outros dons espirituais, porque são capacitações do Espírito Santo para a sua vida, e que podem estar aliadas às suas habilidades naturais, mas pode ser que não. Pode ser que você tenha recebido essa habilidade espiritualmente. E com esta habilidade, com esta força, com essa inteligência, com essa expertise do Espírito na tua vida, você vai glorificar a Deus onde você estiver. Não só dentro das quatro paredes da igreja, mas também no mercado, no lugar de trabalho, onde você estiver. Como Sansão foi levantado para proteger o povo de Israel, a nação de Israel, para
que eles fossem respeitados e temidos. Talvez Deus vai te levantar também para que as pessoas olhem para você e falem: que é isso? Parece que as coisas com você acontecem de uma maneira diferente, você tem uma graça, um favor, uma capacidade, uma inteligência. O que é isso? É o dom de Deus. Então não se esqueça, meu querido, os dons de Deus são todos eles para a glória de Deus. Em segundo lugar, eu quero dizer para você que os dons existem para edificar a igreja. Efésios capítulo 4, versículo 13, diz assim. Ele primeiro começa falando dos dons ministeriais, né? O apóstolo, o profeta, o evangelista, os mestres e os pastores e mestres. E aí depois ele segue falando no versículo 3. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aqui, o apóstolo Paulo diz que todos os dons foram dados para equipar a igreja, para edificar a igreja, para que a igreja se torne madura. E aqui não está falando de construir paredes, aqui está falando de construir vidas transformadas através dos dons, o equipamento que Deus está dando para os crentes. São pessoas dotadas de dons espirituais, como o ensino, como o dom profético, como o evangelista. Para quê? Para que a igreja cresça não somente em número, mas cresça também em edificação espiritual, em qualidade, em entendimento, em maturidade, daí por diante. Tá bom? A terceira verdade que eu quero falar para vocês é que os dons espirituais podem ser usados inadequadamente. Então, agora eu quero falar um pouquinho sobre o uso inadequado dos dons espirituais. E aqui eu quero fazer aqui algumas reflexões. A primeira delas é que a gente usa mal os dons quando nós não os usamos, tá? Ou seja, não usar os dons transferidos a nós pelo Espírito Santo é um abuso, é um desperdício. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, diz assim, Paulo está falando com seu discípulo Timóteo: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Timóteo, muito provavelmente, era uma pessoa que foi chamada por Deus, recebeu os dons, mas ele era tímido. Ele provavelmente tinha lutas interiores para assumir a sua postura, assumir o seu papel no reino de Cristo. E o apóstolo Paulo, quando fala para ele, escreve, ele certamente ouviu algumas coisas a respeito de Timóteo, ele escreve para ele, fala: olha, reaviva o dom que você recebeu de Deus, através da minha imposição de mãos. Amém? Então, gente, tem muitas pessoas no corpo de Cristo que não estão usando os seus dons. Isso é um desperdício, isso é um abuso. Você ter recebido algo tão especial de Deus e você, por desculpas, por razões múltiplas, dizer: não, eu não posso, por isso não tenho tempo, trabalho demais, seja qual for a razão. Se você recebeu de Deus, este dom é para a glória de Deus, é para a edificação do corpo de Cristo, e você precisa reavivá-lo. Amém? Glória a Deus. Eu queria contar uma ilustração aqui. Ontem, gente, eu tive a felicidade e o privilégio. Eu participo de um grupo de líderes, né? E líderes do mundo inteiro. E na reunião de ontem era uma reunião só com empresários. Alguns dos maiores empresários do Brasil. Mas eu fui convidado para traduzir 3 mega empresários, 3 CEOs, presidentes de multinacionais fantásticas. Eu traduzi um filipino, que é presidente da maior companhia de petróleo do seu país, que representa 11% do PIB daquela nação.
camarada cristão. E eles abordaram os três temas. Primeiro, a economia no pós-pandemia. Falaram da política e falaram da igreja. Foi maravilhoso. Depois eu traduzi um inglês, um lord, meus irmãos, um lord inglês. Ele é um nobre, inclusive fez parte do House of the Lords, né, que é o Senado lá da Inglaterra. E por último lugar, eu traduzi uma americana que foi considerada pela revista Forbes uma das 100 maiores CEOs ou presidentes de empresas multinacionais do mundo. Todos eles falando sobre esses três temas e muito crentes. Mas uma coisa que eu fiquei muito impactado com o Lorde inglês, né? Ele até brincou que ele chegou uma vez lá na África do Sul. E isso acho que não foi no que eu traduzi, depois eu acabei pesquisando alguma coisa dele e ele contou essa história. Mas ele contou que ele chegou na África do Sul e lá as pessoas, quando vão se cumprimentar, elas falam um nome, né? Então, a pessoa chegou e falou, Johannes. E ele, como é um lord, ele pensou que a pessoa estava falando Your Highness. Your Highness é Sua Majestade. Aí ele falou, puxa, mas eu não sou uma majestade. Aí depois ele se tocou que na verdade o cara chamava de Johannes e não estava chamando ele de Sua Majestade. Mas é um homem de Deus, um homem tremendo, ele é dono da maior empresa de distribuição de carros do mundo, é bilionário. Crente, sustenta sozinho mais de 500 missionários no mundo. Esse camarada, ele numa das palestras que eu vi, que ele deu, né? Perguntaram para ele qual que era a razão do sucesso dele. Ele começou dizendo que ele nunca imaginou que ele fosse ser um empresário, porque ele imaginou que na verdade ele ia ser um missionário. Ele se converteu aos 17 anos e recebeu uma palavra profética de que ele ia estar perante príncipes e reis. E como ele tinha morado na infância 5 anos na África, ele falou, o único lugar que eu conheço que tem um monte de rei é na África, porque na Inglaterra só tem uma rainha e na Europa tem poucos reis. Então ele tinha certeza que ele ia ser missionário na África, e Deus acabou conduzindo ele para ser um empresário. E aí ele fala uma coisa que eu achei interessantíssima. Ele diz assim, eu aprendi na vida que é muito mais importante do que o hard work, do que o trabalho pesado, é você ter a direção certa. E ele deu o seguinte exemplo. Ele falou, um indivíduo que está numa ilha, por exemplo, e ele não tem como ir para a terra firme, ele está a 1 milha de distância da praia. Se ele dirigir na direção certa, é 1 milha. Se ele dirigir na direção errada, para um lado é 1000 milhas, para o outro lado é 2000 milhas. Então ele falou, o que adianta o indivíduo pular na água, 2 indivíduos, um nadar muito forte na direção errada? O que vai de maneira mais lenta, mas na direção certa, ele vai chegar primeiro. Então ele acaba dizendo o seguinte, olha, agora se tiverem os dois na direção certa, o que tem trabalho pesado chega primeiro. Mas ele falou isso para dizer o seguinte, eu trabalho duro, mas eu reconheço na minha vida um favor, uma capacitação de Deus, de me levar para a direção certa, que se não fosse Ele, eu não estaria aqui onde eu cheguei. E aí ele diz o seguinte, por exemplo, dentro do mundo empresarial, a capacidade de você prever o futuro é muito importante. Se, por exemplo, eu pudesse prever a crise de 2008, eu teria estourado de ganhar dinheiro, mas eu não pude prever. Mas o meu Deus pode. Então eu quero dizer para vocês que quando você depende de Deus e do Espírito Santo, você vai na direção certa, muitas vezes sem saber por quê, mas Ele te conduz para a direção certa. Então aqui, meu querido, eu quero dizer para você que este homem, ele terminou trazendo a sua palestra falando sobre filantropia, falando sobre a importância de investir no propósito do reino. Hoje ele está investindo no mundo inteiro, inclusive no Brasil, em igrejas que têm necessidade para que o evangelho seja
pregado no mundo inteiro. Então você vê que este homem recebeu um dom, uma capacitação, um favor do Espírito Santo, e ele está usando isto para a glória de Deus, irmãos, aleluia. Você pode dizer amém? Então, não usar os dons que Deus te deu para o reino é um desperdício e também um abuso. Assim como é um abuso um pai que gera um filho não amá-lo, não alimentá-lo. Então, abusar de algo não é só o que você faz, mas é também aquilo que você deixa de fazer. Então a minha palavra para você, querido, você recebeu um dom de Deus, use-o para a glória de Deus, e este dom vai cada vez mais te levar a um patamar de glória, de prosperidade, de bênção, porque Deus te deu um dom, e querido, um dom espiritual vale mais do que 1000 talentos e habilidades naturais. Um dom espiritual vai te levar a alturas que você jamais sonhou. Ele conta, na história que ele está falando, ele diz que ele repetiu de ano, de tanto que ele cabulou. No inglês é play truant. Ele cabulava de aula, cabulou 6 meses e acabou perdendo o ano. Ele nunca imaginou onde Deus ia colocá-lo. É isso que Deus faz, meu querido. Deus chama os que não são e os levanta para confundir os que são. Amém? Então, em nome de Jesus, o primeiro abuso que nós podemos ter para com os preciosos dons que recebemos de Deus é não utilizá-los para a sua glória e para o seu reino. Em segundo lugar, é tentar usar os dons que você não recebeu. Isso também é um erro muito grande, viu, gente? Eu me lembro que, antes de eu me converter, eu tinha tenho um talento muito grande para música, então eu queria ser músico. Mas eu fui pressionado pelo meu pai para ser engenheiro. Então, eu fui para a faculdade de engenharia, estava no 3º ano, mas não gostava. Eu vou te confessar uma coisa, se eu fosse um engenheiro civil, as casas que eu construísse iam tudo cair. Porque eu não gostava, não tinha habilidade, aquele não era para mim. Até que Deus me chamou para o ministério. E, gente, uma pessoa que ao longo da sua vida inteira só recebeu palavras de maldição, se tornar um pastor de ovelhas, meu Deus, que privilégio, que honra. Hoje, quando eu estou falando para milhões de pessoas, e as pessoas falam, pastor, a tua palavra muda a minha vida, a sua palavra me trouxe de volta para o evangelho, eu choro, eu fico às vezes até de madrugada lendo as coisas, porque eu vejo o favor de Deus na minha vida. Eu vejo o favor de Deus na minha vida. No início do meu ministério, eu tinha certeza absoluta que não era para eu ir para uma igreja que já existisse. Eu tinha certeza absoluta que Deus queria que eu começasse essa igreja. E assim foi. Então, agora, tem pessoas, irmãos, que mesmo na área do ministério, ficam com ciúmes do outro, ficam com inveja do outro, e aí tentam fazer algo para o qual não foram chamados. Quando pessoas saem do seu propósito, saem do seu dom, saem do seu chamado, vão fracassar. E aí o ministério, o trabalho fica pesado. Eu, quando viajo com a Lília de férias, né? E eu levo livros, eu leio um monte de livros, eu fico ouvindo. Ela fala, mas você não vai descansar? Eu falo, não, estou descansando. Isso aqui para mim é um lazer. Eu amo estudar a palavra, isso é um lazer, porque para mim não é um trabalho, para mim é a graça de Deus na minha vida, para mim é o favor de Deus na minha vida. Eu, quando preparo um sermão, irmãos, eu fico orando, eu falo, Senhor, quem que eu vou alcançar? Quem que o Senhor vai libertar através dessa palavra? Eu estou no centro da vontade de Deus. E você, meu querido, você tem isto na tua vida, porque se você não tiver, nunca é tarde para começar. Não se esqueça, o chamado de Deus para Moisés começou com 80 anos, o chamado de Deus para Abraão começou aos 75 anos. Deus usa pessoas mais anciãs, então não importa a tua idade, descubra qual que é a tua obra, o teu chamado, o teu dom ou os teus dons, e use-os para a glória de Deus, que o favor de Deus será como uma correnteza que vai te arrastar para a glória de Deus, vai te arrastar para o favor de Deus, vai te arrastar para o levantamento da sua vida, do seu negócio, de tudo que você faz. Para quê? Para que as pessoas olhem para você e digam, uau, como você chegou aí. Pela glória de Deus. Mas além disso,
tudo aquilo que você colher vai ser revertido para o reino de Deus e para a glória de Deus. Então, meus queridos, nós abusamos dos dons do Espírito em primeiro lugar, quando não usamos os dons que recebemos de Deus. Em segundo lugar, quando tentamos operar em uma coisa para a qual não fomos chamados. E aqui eu estou falando até mesmo no reino de Deus. Se você não recebeu o dom de Deus para ser um pregador, não queira ser, vai fazer uma outra coisa. Mas se você também não recebeu um chamado e um dom de Deus para ser um empresário, não vai fazer, porque não vai adiante. Descubra qual é o chamado e o propósito de Deus na sua vida e viva-o para a glória de Deus e para reverter os benefícios para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Em terceiro lugar, nós abusamos dos dons quando os usamos sem amor. 1 Coríntios 13, versos 1 e 2 diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, e não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Os dons são habilidades espirituais. E Deus não os retira imediatamente, mesmo quando o indivíduo já está na carne. Porque alguém que não age com amor está na carne, irmãos. A essência de Deus é o amor. O modus operandi de Deus é o amor. Não existe Deus em algo que não tenha amor. Então, às vezes uma pessoa é muito habilidosa, tem todos os dons, ou todos não, mas muitos dons, mas por conta de recebê-los, por conta de ter facilidades, lida com aqueles que não as têm com desdém, sem amor, com rispidez, com irritabilidade. Não dá certo, irmãos. Isso não traz glória para Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo, se não tiver amor, você pode ter poder espiritual para conhecer o futuro, né? Para ter fé para mandar um monte sair de um lugar e para o outro, e isso não vai adiantar absolutamente nada. Por quê, queridos? Porque o ódio, o criticismo, o sarcasmo, tudo isso é o que o mundo faz. Nós não precisamos disso no meio do reino de Deus. No reino de Deus nós temos que amar os nossos semelhantes, até os nossos inimigos. Se você não tiver amor, você pode ainda operar na habilidade espiritual e nos dons, mas de nada adiantará. Quando você chegar na presença de Deus, você não terá nenhum resultado e nenhum galardão disto, meus irmãos. Agora, em contrapartida, o amor eu creio que de todos os dons é o maior de todos. Porque o amor cura, porque o amor salva, porque o amor restaura, porque o amor protege, porque o amor levanta, porque o amor tira de nós o que nós temos de melhor. Eu quero contar um testemunho aqui. Irmãos, eu era muito pequeno. Eu me lembro ainda que quando até uns 5 anos de idade, nós vivíamos com muita abundância. Meu pai era um homem muito próspero, rico. Mas ele cometeu algum erro na sua vida financeira. Eu me lembro que ele perdeu tudo. E eu me lembro que nós saímos de uma casa que morávamos numa casa linda e fomos para uma casa muito velha, mas chovia mais dentro do que fora. E morava numa cidade interior, onde a gente ia para o colégio, para a escola, né, o primário. E lá estava todo mundo, os filhos do rico, do pobre, porque todo mundo ali estudava na escola pública naquele tempo. E eu fui muito humilhado, sabe, gente? Muito humilhado, e por conta disso, eu comecei a desenvolver uma resposta violenta. Escreveu, não leu, pau comeu. E eu descobri que eu era forte, que eu era muito bravo e que eu batia em todo mundo. Então eles me respeitavam por causa disso, mas lá dentro de mim eu ficava muito humilhado, muito destruído. Eu me lembro de pessoas entrando na minha casa para levar geladeira, para levar televisão. Então quando vinha uma pessoa e batia na porta, naquela época as pessoas batiam, né? Meu coraçãozinho já estremecia, eu falava, o que eles vão levar agora? E
por conta dessas humilhações que a gente passou, eu me lembro demais da minha mãe. Minha mãe levantava 5 horas da manhã e ela ia para o tanque lavar roupa. Às 7 horas da manhã, ela já fazia o café para a gente ir para a escola. Às 8 horas ela começava a dar aula de piano. Ela dava aula de piano até às 6 da tarde. Depois à noite ela dava aula de declamação 3 vezes por semana e de inglês. Gente, a minha mãe ainda tinha tempo para nos abraçar, para nos beijar. Quando eu não chegava chorando porque eu era bravo, eu chegava sempre com uma história de ter ido para a diretoria. Mas eu tinha uma irmã que chegava chorando. E eu me lembro da minha mãe botando a gente na mesa e dizendo assim: olha, filhos, isso vai passar, esse tempo vai passar, Deus vai nos abençoar. E eles estão tudo com inveja de vocês, que vocês são lindos, talentosos, amados, vocês vão prosperar na vida. E eu confesso para vocês, meus queridos, que isso guardou meu coração. Quando eu cheguei na época da adolescência, meus amigos todos usavam drogas. Eu me lembro que eu dizia assim: eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso eu vou magoar minha mãe. Essa mãe que a vida inteira trabalhou desse tanto por mim, eu não posso fazer isso. O amor dela me protegeu. Foi a fé dela, inculcada dentro de mim, que me trouxe para Jesus. Então eu quero dizer para vocês, queridos, que o amor é o maior de todos os dons. O amor abre portas, o amor quebra as barreiras. Então não importa que você tenha todos os dons do mundo, ninguém tem todos ou muitos dons. Não importa que você seja uma pessoa inteligente, capaz, favorecida, não importa, se você não tiver amor, nada valerá. Então, igreja, entenda isso: Satanás, ele trabalha na vida dos crentes ou para inabilitá-los, para paralisá-los, para que a pessoa que recebeu um dom de Deus não desenvolva por sentimentos de inferioridade. Não será na tua capacidade, mas na capacidade do Espírito Santo. Mas Satanás também trabalha te desviando do propósito, para que você não faça aquilo para o qual foi chamado. E você deseja o que é do outro, tem inveja que o outro tem. Querido, o dia que você descobrir o teu dom, você vai saber o que é viver com felicidade. Porque o teu trabalho, além de fazer coisas extraordinárias para a glória de Deus, vai trazer uma grande satisfação. Eu falo para a Lília, ela fala: nossa, como você está fazendo live? Eu falei: Lília, eu fui chamado por Deus para fazer isso, para falar ao coração das pessoas, para ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Esse é o meu chamado, eu quero alcançar o mundo inteiro. E agora, irmãos, 59 anos para 60, estou tão motivado para alcançar as nações, para levar a palavra para o mundo, para mentorear pessoas no mundo inteiro. Por quê? Porque esse é o meu chamado, ele só abriu os meus olhos. Eu quero dizer para você: não deixe de usar os dons que Deus te deu. E tampouco não queira viver aquilo para o qual você não foi chamado. E por último, não viva o favor de Deus com soberba, com falta de amor, porque o amor é a essência de Deus. O amor é a linguagem de Deus. O amor vence as diferenças ideológicas, filosóficas, as diferenças raciais. O amor, ele une, ele restaura, ele cura, ele engrandece, porque quando você ama, é Deus através de você, é Deus em nós e através de nós, operando os dons. Amém, igreja? Oh, aleluia! Então, queridos, em quarto lugar, eu quero dizer a vocês: todos nós um dia teremos um julgamento por causa dos nossos dons espirituais. E quarto ponto aqui, então, eu quero falar sobre o julgamento dos dons espirituais. Lá em 2 Coríntios 5, versículo 10, diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Essa é a primeira verdade que nós vemos aqui. Todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. É inexorável. É um encontro
que você já está marcado para comparecer. Agora, quando você for julgado, esse tribunal não é para salvação. Esse é um tribunal para galardão, para recompensa. E você vai ser julgado por aquilo que você recebeu, pelos dons que você recebeu, pelas oportunidades que você recebeu. Então, os dons e a manifestação dos dons na obra da sua vida vão ser julgados e avaliados. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 11 a 15, diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, o fundamento da salvação é Cristo. Não dá para você lançar outro fundamento, porque senão você não estaria nem na presença de Cristo, no tribunal de Cristo. Então ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, mesmo os salvos que já fizeram de Cristo o fundamento da sua vida, se o que alguém edifica sobre o fundamento que é Cristo é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, você já fez o fundamento da sua vida a Jesus? Está salvo, você vai estar lá nesse dia. Mas todo o resto que você vai construir em cima, ou seja, a sua vida, suas obras, seus pensamentos, seus sonhos, seu dinheiro, seus dons, seus talentos, tudo que você edifica em cima da sua salvação, que é Jesus, vai passar pelo fogo. No dia do julgamento perante Cristo, tudo isso vai ser julgado. E aí o apóstolo Paulo, ele compara com alguns materiais que passam pelo fogo. Quando ele fala de ouro, prata e pedras preciosas, tudo isso, quando passa pelo fogo, purifica, sai ainda melhor. Mas ele fala também de madeira, feno e palha, que quando pegam fogo só sobra cinza. Então, em outras palavras, a Bíblia está dizendo para você, querido, você pode nem estar muito aí. Tem gente que é tão egoísta, tão autocentrado, pessoas que pensam tanto nessa vida, que passam a vida inteira se preocupando só consigo mesmo e com esta vida. Podem até ser crentes, mas vão chegar no céu, irmãos, e não vai sobrar nada. Então a minha palavra para você de encorajamento: você, quando entrega a sua vida para Deus, quando você se dispõe a servir ao reino de Deus, você não vai perder nada, muito pelo contrário. Tem uma promessa de Jesus que eu acho extraordinária: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se você está preocupado com Deus, se você está buscando o reino de Deus, querido, eu não estou nem aí se o coronavírus fez isso, fez aquilo. Eu me importo muito com as vidas que se perderam. Mas com a economia, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus é Senhor da economia. Se você buscar a Deus, você vai ser bem sucedido, inclusive na economia pós-coronavírus. Por quê? Porque existe um favor de Deus, existe uma agenda de Deus, existe um pré-conhecimento de Deus. Ele vai trazer as pessoas até você, Ele vai abrir portas para você, Ele vai abrir um caminho no deserto, amém? Ele promete que ainda que venha o fogo, você não vai se queimar, ainda que você passe pelas muitas águas, você não vai submergir. Por quê? Porque Deus está com você, porque o favor de Deus está dentro de você, os dons de Deus te capacitarão. Então, meu querido, aliás, eu tenho certeza que nesse tempo de pós-coronavírus, a igreja vai ser levantada para ajudar os semelhantes, para abençoar. Nossa igreja já está fazendo tanto, irmãos. Antes do coronavírus, a gente dava 3 toneladas por mês de alimento. Hoje nós damos 5 toneladas por semana. Da onde vem isso? Vem de Deus e dos irmãos. Agora, Deus vai prosperar a vida dos irmãos para que eles possam fazer diferença, para propagar o reino de Deus, para edificar a igreja, aleluia. Então, meu amado,
Jesus. Use os dons para a glória de Deus, mas com amor. Pensando nos necessitados, tendo misericórdia pelos que ainda não amadureceram, pelos que estão em pecado, pelos que não são de Jesus. Tenha misericórdia, ame-os de verdade, queira o melhor para eles. Seja instrumento para ajudar aos demais, porque é isso que Deus espera de você. Foi para isso que Ele te deu os dons. Então, eu quero concluir essa palavra dizendo: o chamado de Deus e de Cristo é para todos nós, porque todos recebemos dons, nem que seja um, mas esse dom nas mãos de Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias. Também quero dizer para você que, para cumprir o seu chamado, Deus, Ele não só nos dá autoridade. Jesus diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, por isso ide. Ele não só te dá autoridade espiritual, mas te dá habilidades e dons espirituais para cumprir esse chamado. Todos nós um dia vamos chegar perante Deus e não vamos ser julgados pelo tanto de dinheiro que nós amealhamos, mas nós vamos ser julgados, até financeiramente, pelo quanto de dinheiro nós demos, pelo quanto de dinheiro nós investimos, pelos dons, pelas habilidades, pelo chamado de Deus, por cumprir o propósito. E aqui eu quero dizer para você, eu quero terminar essa palavra falando de novo que aquele homem disse para aquele grupo de empresários, ele disse: o hard work, trabalho duro é muito importante, mas é mais importante a direção. Ele falou para mim ele contou lá que quando ele era jovem, ele teve uma experiência quando ele tinha 17 anos, recém-convertido, que 2 vezes Deus falou com ele: olha, você vai dar tudo que você tem no seu bolso. E ele falou: eu não tinha muito dinheiro, mas eu tinha o dinheiro, eu estava na igreja, eu tinha dinheiro para dar alguma oferta e para pegar um ônibus e voltar para casa. Mas o Espírito falou: dê tudo que você tem. E ele falou que ele deu tudo. E ele à noite voltou para a casa dele, que ficava umas 10 milhas, ele demorou 2 horas para chegar em casa, porque o dinheiro do ônibus ele deu também. Ele falou: essas 2 experiências que Deus falou comigo, esvazie o seu bolso e dê tudo. Ele fala: eu creio que foi por essa razão que Deus fez de mim um homem bilionário, porque eu entendi que o dinheiro que Ele ia me dar era para o seu reino, era para a propagação do seu reino. E ele falou: ainda hoje eu tenho uma fundação que trabalha com filantropia, eu invisto muito dinheiro na propagação do Evangelho. Então eu estou falando com você que muitas vezes aí está lutando financeiramente. Eu quero te dizer, coloca nas mãos de Deus, fala para Deus: Senhor, meu dinheiro é teu. Aliás, ele contou uma história, né? Já estou concluindo. Num momento muito difícil que ele estava vivendo, ele falou que ele tinha ouvido um pregador dizendo assim: olha, o dinheiro não é teu, é de Deus. O dom não é teu, é de Deus. Ele falou: bom Deus, Senhor, se o dinheiro não é meu, é seu. Se o talento não é meu, é seu. Então o problema não é meu, é seu. Como é que o Senhor vai resolver o problema? E ele falou: e Deus resolveu. Ele falou: olha gente, eu trabalho duro, mas eu posso passar o dia inteiro aqui contando para vocês experiências de como o favor de Deus atua na minha vida. Então, meu querido, Deus tem dons para vocês. O Espírito Santo está dentro de você. E esse Espírito que está dentro de você é que vai fazer florescer. Então talvez você esteja completamente perdido. Muita gente fala: pastor, como é que eu faço para descobrir o meu chamado? Querido, busque a Deus. O Espírito Santo está dentro de você. Se você já é dele, o dom já está em você. Comece a orar, mas fique no pé de Deus até Ele te revelar, até Ele abrir uma porta, até que Ele dirija um caminho. E muitas vezes Ele vai te dirigir sem que você perceba,
porque Deus é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis. Então eu quero profetizar agora, põe a mão no teu coração, porque tem uma unção agora nesse lugar, tem uma unção agora nesta palavra que eu vou dar para você. Põe a mão no seu coração e começa a orar dizendo: Senhor, em nome de Jesus, desperta em mim o dom ou os dons que o Senhor me deu, porque eu quero ser usado para a honra e para a tua glória. Senhor, transforma a minha vida, para que os meus dons, aquilo que eu conseguir neste mundo através do meu trabalho, seja para a glória do teu nome em primeiro lugar, mas para a edificação da tua igreja e para o estabelecimento do teu reino. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, faz de mim um Sansão, onde quer que eu esteja, que a minha força, o meu favor seja tão sobrenatural, que todos possam perceber que algo existe em mim, e eu possa testemunhar que vem de ti, e esta glória não é minha, mas será sempre tua, Pai. Em nome de Jesus eu peço perdão, e agora você vai estar pedindo perdão, Senhor, por toda falta de entendimento. Oh Deus, muitas vezes por estarmos enterrando os teus dons, os teus talentos, não fazendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos no teu reino, ou então, ó Deus, buscando caminhos que não são os teus caminhos. Pai, agora sinceramente, Senhor, eu me arrependo e eu peço que o Senhor transforme a minha vida. Oh, Espírito Santo de Deus, flui agora através destes veículos e transforma, porque o Senhor vai levantar, ó Deus, um exército de homens e mulheres, ó Deus, de jovens, de pessoas maduras, um exército de homens santificadas, que vivem para a tua glória, que invadem o terreno das trevas e quebram os grilhões. Pai, o Senhor chamou o teu povo para ser um povo libertador, a tua palavra liberta, Senhor. Agora há uma palavra no inglês que chama impartation, que é uma transferência de unção. Então agora eu transfiro a unção que o Senhor está me mandando e liberando agora, Senhor, para todos esses que me veem. Uma unção que cura, uma unção que quebra todo o poder da depressão, que quebra todo o marasmo, Senhor. Oh Deus, uma unção de sabedoria, de discernimento, de revelação. Oh Pai, em nome de Jesus, levanta a tua igreja, Senhor. A tua igreja não é fraca, a tua igreja vai entrar e dominar e conquistar para o teu reino, Senhor. Neste tempo de incerteza, de medo, de desesperança, a tua igreja terá as respostas, a tua igreja apontará o caminho. Então, Senhor, habilita os teus filhos com dons espirituais, ó Pai. Oh Deus, vai quebrando agora, Senhor. Eu oro para que o Senhor transforme o interior, as cadeias do inimigo, trazendo autoimagem negativa, trazendo, Senhor, emoções desequilibradas. Vai, Senhor, restaurando, para que cada um de nós, Senhor, entenda qual é o seu chamado, o seu dom, e que faça a diferença neste mundo. Oh Senhor, a glória é tua, Pai, a glória será tua, Senhor. Oh Deus amado, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, Senhor, usa a nossa vida, transforma-nos, ó Deus. Senhor, não queremos ser como Sansão, que recebeu um dom maravilhoso e o desperdiçou por acreditar que aquele dom era dele, que aquela força era dele. Senhor, nós declaramos perante todo o inferno e perante o teu trono e os teus anjos, Senhor, nós não somos fortes para enfrentar, ó Deus, os desafios da nossa vida. Se o Senhor não estiver em nós, nós não conquistaremos nada. Mas se o Senhor estiver em nós, oh Deus, nós vamos fazer maravilhas e proezas. Senhor, quando somos fracos é que somos fortes. Espírito Santo de Deus, flui através de nós, flui através da tua igreja, flui, Senhor, agora através desta palavra na internet. Senhor, em nome de Jesus, que esta palavra chegue no mundo inteiro, Senhor, e levante, Senhor, aquele que está quebrado, Senhor, aquele que está sozinho, que ele seja, Senhor, agora cheio do teu poder e do teu Espírito, que ele desperte os dons, Pai, que agora a partir desse momento ele comece a enxergar o mundo de uma forma diferente, Pai, que eles deixem de olhar para as suas mazelas, para as suas feridas, para as suas perdas, e comecem a entender que o Senhor é Senhor dos céus e da terra, que o Senhor é Senhor dos tempos, o Senhor é um Deus eterno, e o Senhor é um Deus de amor. Então, Pai, nós te pedimos, usa a tua igreja, usa a minha vida, usa os meus irmãos com o teu amor, ó Pai, porque nós não queremos
fazer nada para nossa própria glória. Que tudo seja, Senhor, para a tua glória. Obrigado, Senhor, por todas as pessoas que estão entendendo o seu chamado, o seu propósito, e estão participando. Aumenta a visão, Espírito Santo de Deus. Meu pedido é que o Senhor abra os olhos, tire as escamas, Senhor, tira a visão humana, abra os olhos, dá a visão de águia, a visão espiritual, para que a tua igreja avance, Deus. Esse é o tempo de avançar, esse é o tempo de tomar posse, esse é o tempo de conquistar. Em nome de Jesus, eu declaro para você, meu querido, ser liberto, ser liberto. Demônios, você não tem poder, vocês não têm poder para segurar esta vida. O propósito dessa vida vai se concretizar. Senhor, agora eu libero uma palavra de libertação, para que vidas sejam libertas, para serem usadas, ó Pai, para o teu reino. E Senhor, eu te peço, Espírito Santo, continua falando conosco, para que nós jamais cheguemos na tua presença e tudo que tivermos para te oferecer for como madeira, feno e palha, e quando for provado pelo fogo não sobre nada. Ajuda-nos, ó Deus, a viver para ti, a oferecer para ti sacrifícios de louvor, que aos teus olhos seja nobre como ouro, promova a redenção como a prata, e que traga glória como as pedras preciosas. Eu te abençoo, meu amado, em nome de Jesus, amém.